Criança. Meio escuro, né? Tá mesmo. Ué. Aí. Ei, Lele! Dani! Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu consegui. Amém. Aqui, boa noite, aqui de Londres, estamos no terceiro lockdown. Hã? De novo? Gente, e a vacina? Não, até vacinar, começaram pelos idosos, né? Mas como eles foram liberando... Tá me ouvindo? Uhum. Tá. Que vocês estão travando toda hora. Se travar, grita, que aí eu... Uhum. Eles... Tava muito... Gente, aumentou muito os números, né? Chegamos no Tier 3. E aí, lockdown de novo para todo mundo. Nossa, que E aí zero. não pode voar, não pode ir para aí, ninguém pode vir. Deixa eu E só o trocar a coração internet vem aqui. na goela, né? Deixa eu trocar a internet aqui para a gente. Troca. Trocou. Agora foi. Diego é muito mais legal que a Dani aí, gente. Deixa eu falar logo. Mentira, mas eu não ia tirar um sarro dele sozinha, né? Porque quando tá só eu e ele aqui, eu não falo nada não. Mas quando você tá do lado, eu falo um monte para ele. Se aproveita. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Bora aí. Vamos começar. Vai. Vai você? Senhor, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da gente, dos nossos familiares, Pai. Queremos pedir, Senhor, que abra o nosso entendimento para receber essa palavra de hoje e cada dia mais e mais faça com que a gente consiga colocar em prática mesmo e viver tudo isso que temos aprendido aqui. Entregamos essa live a Ti. Que o Senhor abençoe a vida de quem entrar e ouvir também. E depois, quem estiver ouvindo, que o Senhor também traga esse entendimento e toque o coração das pessoas para que busquem também cada vez mais colocar em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vai lá. Levítico 25. Então, esse capítulo ele tem várias coisas interessantes, né? Fala do ano sabático, do ano do jubileu, fala das leis em favor dos pobres, dos escravos, né? A primeira parte, eu falo do... Não, primeira parte, eu que falo, olha eu. Comprei a Bíblia. Comprei. A primeira parte fala do ano sabático, né? Que você plantava ano após ano e no sétimo descansava a terra. Tá conseguindo me ouvir? Estamos. Tá. Você plantava e até o sexto ano. E no sétimo descansava a terra. Essas leis eram para quando Israel já estivesse em Canaã, na terra prometida. Porque Deus já estava ali dando as leis para que eles, quando eles fossem viver em Canaã. Então, ele já estava ali dizendo o que era para ser feito, como é que seria o descanso solene para a terra. Hoje se planta e ninguém dá hoje o descanso necessário para a terra, né? Por isso que tem tanto pesticida, é por isso que tem tanto produto, esqueci o nome, são produtos químicos, mas eu tinha anotado os nomes aqui, mas me fugiu. Esses produtos para que a terra fique mais produtiva e faça mais do que, na verdade, tem que fazer, né? Eu andei pensando nisso. E eu falo, gente, será que é por isso que as coisas têm acontecido? Porque hoje que você compra de colheita normal,
a gente tem que pagar mais caro e comprar orgânico, né? Por causa que a gente não temos mais o resultado dessas colheitas que eram feitas antigamente. Isso fez muito sentido para mim na hora que eu fui comparar com os alimentos que a gente come e a preocupação de Deus com a terra. E nesse 7º ano, o que ia acontecer? Nesse 7º ano, não se plantava, não se podava, mas a terra daria fruto, sim. Que ia servir para o estrangeiro, para você, para a gente, né? Para você, para o estrangeiro e para os pobres. Mas que não se mexesse na terra, ela daria frutos assim mesmo. Porém, quando isso aconteceu nesse ano sabático, a gente vai ter que viver do que vier. Não era bem assim, porque Deus também disse que no 6º ano ele daria 3 safras. Certo? Que ia servir não só para o 7º, como para o 8º e para o 9º. Tanto que no 8º ele já ia semear de novo, correto? Então, Sim. vocês estão conseguindo me ouvir sem corte? Sim. Sim. Porque, assim, às vezes eu ouço vocês, mas a imagem às vezes trava. Trava. Né? E no Japão tem lugares que a terra já está podre. Eles têm que revitalizar, né? Porque não planta mais nada. E aqui um princípio bíblico simples, né? Resolveria esse problema de fazer a terra descansar. E Deus disse, né? A terra vai descansar. Você não vai plantar, você não vai podar. E o fruto dessa terra servirá para o estrangeiro pobre para você. E a terra, como eu acabei de dizer, ela ia dar frutos, ela ia dar, que a pessoa não precisasse se preocupar, o povo não precisava se preocupar. E é sempre assim, né? Desde quando eu tenho começado a ler, eu comecei a ler a Bíblia com vocês, e assisto, e leio e assisto, é sempre a obediência, né? O problema é sempre a obediência, não é a comunicação. Porque Deus deixou claro, te deu a mais. Falou, descansa esse ano, que no 7º, descansa o 7º, porque no 8º e no 6º você vai ou seja, ele dá antes. Olha que coisa. E é sempre a mesma coisa. A minha observação aqui é sempre a obediência. Né, Michele? Já vi, ainda bem que eu tiro um sarro com a minha cara mesmo. Deus tem interesse na terra. A terra tem que descansar para continuar produzindo. Vou falar rapidamente aqui, que nem foi uma coisa que eu anotei, mas veio na minha cabeça. Tem pessoas, né, que tiram um ano sabático e vão viajar e vão descansar, né, das responsabilidades, né? Eu devia ter lido a Bíblia quando eu era nova, gente, sério. Mas antes tarde do que nunca, porque mudou a minha vida muito. Não, sério. Desde quando a gente começou esse projeto, eu fico emocionada porque muda a vida da gente tão rápido, né? Uma simples leitura. Não tem ninguém expert aqui. E a gente vai encaixando e a gente vai falando do jeito que entende. E ao mesmo tempo a gente vai comparando com a nossa própria vida. E hoje eu entendo, quando eu ia para a igreja, que eu ouvi o pastor falar assim, tá tudo aqui. Todas as respostas para a tua pergunta. Eu falava, mas como assim? Dá. Porque eu falava, não. Falei, não pode. Logo eu, com as minhas questões, que doida para entrar nas portas erradas, não porque eu gostaria de desobedecer. Hoje eu vejo, eu estou mudando até as frases que eu falo de mim mesma. Porque a verdade é que eu não queria entrar ali. Eu não tinha a informação do que estava ali. Sabe? Quem me disse, da onde veio a informação que não era para entrar, diz assim, não pode ir lá não, que é ruim, é perigoso. Ou vai lá que... Oi? E hoje eu sei que não era minha vontade de fazer errado. Era do jeito que a informação chegou até a mim.
E aí fala, mas Michele, você sempre fala que você foi criada dentro da igreja católica? Ah, então a igreja católica não é boa. Não é nada disso. Várias pessoas que estavam lá no mesmo grupo que eu, de adolescente, minha prima Carla é uma delas, estão lá na igreja até hoje, como se fosse, né? Vamos colocar aqui crente ia para a igreja todo dia, né? Católico não. A Carla, minha prima, participa da igreja até hoje, tem uma filha praticamente da idade do meu filho. Isso nunca aconteceu com ela. Mas a informação para ela chegava diferente. Dessas portas erradas. E não é só isso, não. A própria informação da Bíblia e do que a igreja dizia, do catecismo e disso tudo, não chegou para mim diferente nem errado. Chegava para mim diferente de dentro de casa, porque a minha mãe ela não tinha aquela informação. E como lá em casa a gente apanhou muito, quando você apanha muito, e hoje eu vejo isso, quando você apanha, pelo menos o tanto que nós lá de casa apanhamos, eu posso falar em nome das minhas irmãs, porque apanhou todo mundo igual, tá? E aí hoje fazendo terapia, olha como que as coisas se conectam. Hoje eu fazendo terapia, eu percebo que toda vez que eu estava na igreja, eu não estava lá. Não estava lá. Eu estava fugida lá, porque era um lugar que eu podia ficar tranquila, pelo menos até aquilo ali acabar. Porque se eu tivesse deixado o shampoo destapado, vamos colocar assim, a minha mãe estava lá na porta da igreja me esperando. E ela ia me dar uma coça da porta da igreja até em casa. Ela fez isso várias vezes. Eu não estou aqui me vitimizando, não. Eu estou dizendo que tem que cuidar dessas crianças. Não dá para ter violência. E a gente tem que dar informação. Como falamos também em outras lives sobre o fogo do Senhor e o fogo estranho. Se os lugares onde a gente tem que mandar os filhos, porque é a comunidade que vivemos, você não pode confiar que lá vai estar dizendo sobre Deus, faça esse trabalho dentro de casa. E não é que a minha mãe não falava não de Deus, ela falava, ela era uma mulher que ora muito. Sempre teve muita fé. Mas o jeito dela educar a gente era batendo e ela batia muito. E hoje eu fico pensando, eu estava ali assistindo, e eu adorava, tá? Eu adorava cantar, eu adorava aquilo ali. Mas eu estava, a gente fala assim, no meu momento, longe daquilo, mas ao mesmo tempo sem conseguir prestar atenção, porque eu ainda estava assustada daquilo que eu vivia. Era sim o meu refúgio. Era sim. Mas como é que uma criança que apanha todo dia vai prestar atenção, gente? Desculpa, mas não vai. E quando eu li esse capítulo, eu me lembrei disso. Que aconteceu, que assim, também não quero ficar falando mal desse momento, mas muitas vezes a minha cabeça não estava lá, sabe? Enfim. E aí, quando a gente vai falando de... Vamos continuar, né? Que Deus tem interesse na terra, quando ele fala disso. Vamos lá. Que a terra tem que descansar para continuar produzindo. A gente vive numa correria danada, plantando 24 horas. E sem deixar tempo para o descanso. Eu já levo isso também para a nossa vida, né? Que a gente quer fazer e morre cedo. Ah, mas trabalhou, construiu muita coisa, mas não usufruiu. Então, fazendo uma analogia trazendo para os tempos de hoje, vamos pensar nisso também, né? Porque não é só produzir. A terra ela precisa de descanso, ela precisa ser cuidada. Até as frutas. Olha que engraçado, lembrei de outra coisa. Até as frutas, eu anotei aqui, até as frutas que caem no chão, elas vão dar substratos para essa terra nesse 7º ano, correto? E essas coisas que vão caindo, deixa lá, não mexe. É aquilo ali, sabe? E aí eu lembrei de uma visão que eu tive em dezembro do ano passado, que Deus falou comigo. Eu vou tirar as maçãs podres do cesto. Elas não estão caindo, Michele. Para de resgatá-las. Porque elas não servem mais, é para a tua cesta, para você. Mas elas servem para o solo. Né? Então,
não é uma preocupação que tem que ser nossa. Deus disse que vai fazer. A gente não tem que fazer nada. A ordem é não tocar na terra. Porque até os frutos caídos, eles vão dar substrato e vão... É um processo. Quando fala de processo, eu também lembro de tudo que a gente tem vivido, né? E tem sido um processo, né? Esse Covid, essa quarentena, a gente aqui já no terceiro lockdown. Eu não acho que a gente está pior. Eu acho só que aconteceu primeiro aqui. E é por isso que eu falo com tanta propriedade, talvez. Né? Mas havia também aí nesse capítulo um outro elemento, que era o ano do jubileu. Deus disse, o Senhor disse que nada é de alguém por compra, tudo volta ao antigo dono. Os escravos, no ano do jubileu, voltariam a ser livres. São escravos e servos até o ano do jubileu. Como é que funcionava isso? Era uma coisa... Se eu errar, você me grita aqui, você para com isso aqui, hein, ô Diego? Que eu fiz uma conta aqui. Como é que funcionava? Eram 7 anos e 7 semanas. Então, 7 vezes 7 dá 49. 50º ano, o ano do jubileu. Onde não se planta nada. E a terra volta ao seu antigo proprietário. Que você já entrega... Olha que coisa, você já entrega a terra sem nada, sem a terra te dever nada também. Se você vai comprar uma terra, dependendo do tempo do jubileu, de quanto falta, né? E o tempo é o tempo que você vai poder usar essa terra. E eu não pesquisei, porque não tive tempo, mas você sabe que aqui na Inglaterra tem essa coisa, né? De você comprar uma casa e você olhar na documentação quantos anos você tem. Porque senão você tem que comprá-la de novo, começar a pagá-la de novo para continuar na casa. Né? Então, isso tudo é bíblico, né? É coisa que veio... A Inglaterra é mais velha, né, do que o Brasil. Então, tem muito a ver com isso também. Agora que eu me dei conta, eu falei, é verdade, nos contratos das casas, tem essa coisa de, daqui 25 anos e tudo. E por que isso? E aí a pessoa tem direito, a casa ou volta para o dono original ou você começa a pagar ela de novo. Isso aqui, né? E aí, por que isso? Porque aí ela volta para a família, para o seu antigo dono ou para a família deste. Porque se a família ficar pobre, eles têm de volta, depois do ano do jubileu, que é daquele período, eles têm a oportunidade de se restabelecer como donos daquela terra que fora vendida e começar novamente a vida. Ou seja, é o que eu falo, né? Eu tenho visto... Eu não falo por mim, eu falo depois que eu comecei a ler com vocês isso daqui. Tudo bem a gente errar. Conheça a palavra e eu quero ver um erro. Claro que a gente é falho e nós vamos errar. Mas só de você acordar de manhã e para tomar uma decisão, mas não só uma decisão interpessoal, por exemplo. E você falar assim, mas Deus se agrada disso? Só esse hábito, ter descoberto esse hábito na minha vida, mudou a minha vida por completo. Mais ainda. E eu vejo a mudança disso todos os dias. Caso fosse moradia em cidade morada, ele pode resgatar em 1 ano, ouve essa. Se não, fica para quem comprou. Se essa casa foi em campo aberto e ela não foi resgatada em 1 ano, no ano do jubileu, ela volta para o dono. Lembra o uso capião, não lembra? O nosso uso capião? Pois é. Sobre os pobres. Se o seu irmão empobrecer, você vai sustentar ele. E não é só o meu irmão de sangue, né? É o teu próximo, é o teu irmão.
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. É porque para mim estava girando assim a imagem de vocês. Ah, De vez em quando eu vou perguntar, porque às vezes demora mais. tá. Se o teu irmão empobrecer, sustentá-lo-ás, que é assim que está na Bíblia, né? Aí eu falo, é por isso que os judeus se ajudam tanto, né, gente? Uhum. Os judeus, rapaz, falou que é judeu, eles têm até trejeitos de andar na rua para se reconhecerem, né? E fazendo isso com o teu irmão, você vai ajudá-lo e não tomará juros e não terá lucro em cima dele quando estiver o ajudando. Porque Deus fala, eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito, cara. Era todo mundo escravo. E eu provi, eu prometi e eu cumpri e trouxe vocês, estamos nesse caminho, juntos. E foi fiel para cumprir até aí e até hoje, né? Nas nossas vidas. Ele, se tem uma pessoa que não perde a hora, é Deus, né? É. Se tem uma pessoa que não perde a hora, é Deus. Mas o que eu ia dizer mais aqui, que quando a gente fala sobre. Ah, não, eu vou falar agora. E sobre os escravos, caso o irmão terá que se vender para pagar dívida, não fará servir como escravo. Ele vai servir como. Claro que eu esqueci o nome agora, eu não anotei, esqueci, mas vai como peregrino ou como assalariado. Lembrei. Obrigada, Senhor. Como assalariado. Se você quer escravos, pega de outros povos e não os trate com tirania. Seja bom. Não seja aquela pessoa que só porque está ajudando trata o outro igual cachorro, né? Se bem que hoje os cachorros são bem mais bem tratados. Mas ainda assim, como uma coisa, tá devendo mesmo, eu que estou ajudando. Então não ajuda, gente. Vamos trazer para o dia de hoje, então não faz. Se for para ajudar, eu falei isso uma vez aqui, me deu na cabeça de falar isso conversando dentro de casa. Às vezes a gente promete para uma pessoa, não tem nada a ver com promessa isso aqui da Bíblia, não. Tem a ver com as leis com o escravo, né? E se você perder tudo, se quiser, escravo. Então, a questão do tratar o outro bem, sem a tirania. Sejamos bons, porque é isso que diz a ordem do Senhor. Não sejamos tiranos. Isso foi 46. O 47 é quando o estrangeiro ou peregrino que ele estiver se tornar, se estiver com você, se tornar rico e o irmão dele empobrecer e vender-se a estrangeiro, vá resgatá-lo. E se não resgatar, se você ficar rico e não for lá resgatar o irmão, né, quem você puder, no ano de jubileu, porque às vezes você não tem condição não teria condição de resgatá-lo. Mas caso ninguém vá resgatá-lo, no ano do jubileu, ele estará livre. Então, vamos falar agora rapidamente desse ano do jubileu. O que para mim tocou o meu coração? O ano do jubileu, não vou falar da forma literal, mas vou fazer uma analogia do que eu pensei. Já que o dia é meu, depois o Diego pode brigar comigo. Eu coloco ele aqui e a Dani está aí para me defender. É isso aí. Eu penso sobre a volta de Jesus, né? Vamos comparar. Esse jubileu era o ano da libertação, né? Então eu estou comparando aqui, caramba, é a volta de Jesus. Não que seja. Eu que estou fazendo uma analogia agora, tá, gente? Sobre a volta de Jesus, que seria o nosso ano do jubileu, o ano da nossa libertação. Porque nós também somos pertencentes a uma terra originalmente, não somos? Nós fizemos lá no Jardim do Éden, de onde pertencemos, um pacto com o mal. Não era eu que estava lá.
Mas nós somos a descendência de quem fez isso. Então, eu fico pensando, eu acho que imagina você poder voltar para o seu lugar original, para a terra original, que é o Jardim do Éden, onde tudo era maravilhoso, era um paraíso, onde não existia maldade, né? E eu falo isso com propriedade, porque não é fácil, sabe? Quando a gente acha que tá ok, aí vem um terceiro lockdown e fala, tava pensando que ia dar uma passeadinha, ia resgatar os seus. Não, ainda não tá na hora, porque o tempo é meu, sabe? E aí eu fico pensando, eu quero estar andando naqueles campos com Jesus, porque ele vai estar lá com a gente, sabe? Lá é que é onde estaremos andando uns com os outros e tendo os ensinamentos necessários, sem nenhum tipo de maldade, sem ninguém agir contra ninguém. Porque dói, né? Eu costumo ter hierarquia para falar assim: ah, fulano fez isso. Ah, mas fulano fez aquilo. Gente, é tudo igual. Não vai ter pecadinho, não tem pecadinho e pecadão até hoje, né? Porque a maldade, ela magoa. Não magoou você, porque não era com você. Porque se fosse um assunto que fosse teu, por isso que cada um carrega o teu próprio fardo, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, eu penso assim, que quando esse ano do jubileu chegar, e eu estou fazendo uma analogia, poxa, para mim era uma coisa tão especial que ele já estava preparando para aquilo, que era o descanso, o resgate. Eu falava, quem sabe, fazendo uma analogia sem ser literal, não seria um ano que a gente volta para a nossa terra original, né? Sem maldade. Eu falo tanto sem maldade porque a gente não só vive coisas como a gente vê, que fala, a gente não aguenta mais, eu não aguento mais, eu tô cansada. Sério, eu tô cansada. Esse ano foi um ano, acho que para todo mundo, né? Não tô falando aqui achando que foi pior para mim, não. Eu acho que foi melhor para mim, porque eu acho que Deus falou comigo bem intimamente, falando de mim. Mas eu acho que ele deu essa oportunidade para todo mundo. Como eu já disse antes, eu não acho que ele deixou a gente no deserto, eu acho que ele preparou a gente para passar por um dilúvio, onde daqui a pouco vai estar tudo bem. Então, é isso que eu tenho para falar. Manda aí, Diego. Falar? Não. O seu final aí, bom, o jubileu ele caiu quando Jesus, você citou Jesus, ele caiu quando Jesus tinha 30 anos. O que aconteceu quando Jesus teve 30 anos? Sei. O que aconteceu? Foi batizado. Exatamente, foi batizado. Foi batizado, então realmente é uma data histórica para nós, né? E o seu final é o que eu trouxe de mensagem hoje. Esse ano sabático, né? Ele me remeteu muito a essa quarentena, muito mesmo, porque é uma oportunidade, né, de avaliação das nossas vidas, né? Que rumo que a gente está tomando, né? Deus fala assim, ó, é um ano, naquela época, é um ano que você vai ficar quieto, vai refletir, vai curtir, vai estar com a barriga cheia, não vai se preocupar com nada. É só isso. Você não tem que se preocupar com nada. Eu já fiz, já está feito. Mas não, né? A gente vai lá e continua, e toca o barco, e trabalha final de semana, e faz não sei o quê, e comércio, enfim. Por dois, pode ser porque a gente não crê no que, né, tenha dito, né? Ah, será que realmente vai prover? Será que no sexto ano, né, melhor continuar aqui? Ou senão a gente é idiota mesmo, né? Ou é idiota. Porque aí esquece a Bíblia, né? Que você não acredita mais em nada. Mas enfim, esse ano sabático, que é o que está acontecendo na quarentena, para nós aqui foi uma oportunidade espetacular de vida.
Porque é como se Deus falasse assim, tá, vocês não estão fazendo a parte de vocês, não estão parando, não estão fazendo ano sabático e tal, então eu vou parar para vocês. Então pronto, vou parar para todo mundo e aí vocês vão ter esse momento que eu tô... Mas aí, enfim, né, aí nem todo mundo, né, tá em sintonia com Cristo. E aí bate desespero, e aí bate depressão, e aí se sente trancado, e aí se sente vazio, e aí uma série, aí vai, né? Mas é uma grande oportunidade para a gente parar para pensar assim, quais são as prioridades que eu estou tendo, né? As prioridades são essas ambições terrenas ou eu tenho a ambição de bênção eterna, né? Em que momento da minha vida que está isso? Só que o que acontece, né? Olha só, será que a gente consegue realmente ficar um ano assim refletindo sobre isso? Por que eu digo isso? Quando que você fica parado assim, não vou trabalhar, tô parado? Quando você está desempregado, né? Não tem outra data. Você fica um ano assim. Então, tá, beleza. Um ano desempregado. No primeiro mês, o que a gente faz no primeiro mês? Sair, viajar, curtir, relaxar, realmente, né? Vai descansar, então, no primeiro mês. No segundo, seja, opa, hora de voltar, né? Vamos largando os currículos aí, batendo papo e tal. No terceiro mês, né, a gente já está refletindo sobre que a gente já... Será que a gente tem todo esse valor para o mercado? Será que eu estou atualizado? Será que você começa a se colocar em xeque? No sexto mês, você já deu uma derrota total. Você acha o cocô do cavalo do bandido, que ninguém te chama e você está desatualizado e não presta para nada. E aí você só vai caindo, caindo, caindo. Então, o que serviria para ser um ano de reflexão e você melhorar, você acaba piorando. Mas aí por que piora, né? Por causa, você citou alguns termos aí que é exatamente o que está entranhado nas igrejas, né? No que muitos pastores falam, no que a maioria das pessoas falam aqui na live, e não é mais assim, né? Não existe pecadinho, pecadão. Não, porque não existe mais pecado. Quem está em Cristo não tem mais pecado. Jesus Cristo já acabou com isso, não tem mais conta a ser paga, não, gente. Né? Você falou, lá no Éden teve um pacto do mal. Nós não somos mais descendentes de Adão. Acabou essa história, né? Isso foi a primeira leva, nós somos nova criatura, né? Depois, em Cristo, você é uma nova criatura. E Adão é uma velha criatura. Você não pode mais ver isso porque não é uma atualização, é uma nova, né? Não existe mais. E aí, mas aí é o que eu falei, né? A gente fica se achando mal, e aí a maioria das pessoas fala que nós somos pecadores, e daqueles piores mesmo. Pecador mora, aquele que não tem para ninguém. E o tempo inteiro fica internalizando esse tipo de coisa, e a Bíblia não fala isso. De onde tirou isso? Por que isso está internalizado? Né? Quando tinha uma mulher adulta na Bíblia, prostituta, vamos falar, né, direto. E Jesus fala para ela assim, onde estão seus acusadores? Aí ela, não, ninguém me acusou, não. Aí falou assim, então, se eles não acusaram, eu também não te acusarei. Vá e não peques mais. Simples, ele sabia que ela estava pecando, né? Mas o que ele falou assim, não, você está fora do jogo. Então, não, ele só falou assim, também não vou te acusar, só vai e não peca mais. Simples. Tá aí, vou te interromper, desculpa, mas tá aí uma questão que a gente sempre fala muito aqui na live. Muita gente não tem medo até de ir à igreja, tem medo até de participar de um negócio desse. Porque, nossa, olha para trás, para a própria vida e fala, mas qual é a receita? Deixar de fazer. Não tem conta para pagar. Quando você decide ser bom, é só começar agora. É só deixar de fazer o mal que você faz. Ou porque você não conhece, ou porque você acha... Eu não acredito que as pessoas falam, eu vou fazer mal porque eu estou fazendo. Elas sempre acham que está fazendo alguma coisa boa. Mesmo que seja achando que está lá no século XV, o Código de Hammurabi de olho por olho, dente por dente. E vai lá e se vinga e tudo. Mas para você ser bom, o que você precisa hoje? Estar em Cristo. Começar. Como é que começa, Michele? A palavra. Tá tudo ali. A palavra. Eu falo, gente, vocês têm que assistir minha primeira live. Que eu falo assim, que eu tô aqui, mas eu não sei porquê. Hoje eu tenho certeza porque eu tô aqui. Sabe? Eu tenho a maior honra na minha vida
de estar aqui participando disso. Porque eu já estava num processo da minha vida por 3 anos. E aí, quando veio a quarentena e veio vocês, e eu falei assim, era isso que Deus estava me preparando para, sabe? Mas desculpa, prossiga aí. Não, tranquilo. Diego. Aí um outro exemplo, né? Pedro tá lá, né, no barco, passou a noite inteira lá tentando pescar e Jesus chega e fala, Pedro, joga as redes ali. Ele, não, mas a gente não pescou nada, a noite inteira eu tô jogando e era pescador, perito. Joga ali, Pedro, vai lá, joga ali, vai. Aí ele joga e tu enche o barco. Ou seja, Deus está abençoando, né? Lotando ele de peixe. Aí ele vê isso, se prostra, e Pedro era judeu. O judeu não se prostra para uma pessoa. Se prostra, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Jesus não perguntou para ele se ele era pecador, não é? Mas então Deus não abençoa o pecador? Ele abençoa sim aqui eu. Gente, Nossa, pelo amor de Deus. Não me fala que eu... É isso que a palavra está mostrando. Deus abençoa, assim, não, a questão não é o pecador, né? Mas a gente fica nessa história do pecado e vem... Gente, o sangue de Cristo foi derramado, acabou com essa história. E a gente fica lá, eu sou o pior. Foi isso que foi passado pra gente. Mas foi errado, tá errado. A palavra não diz isso. Você jura que tá errado? Eu sei o quanto que eu já apanhei na vida, meu filho. Disso aqui eu dou aula. Eu vou falar pra você. O jeito que foi passado. Aí, por que minha criação tem a ver com isso? Tem muito, gente. Tem muito. Porque como é que você manda uma pessoa para ir para a igreja aprender sobre isso, mas a criança, na verdade, ela não está ali na igreja. Oi, eu vim aqui para aprender da vida de Jesus. Não. Ela está desesperada, porém feliz, que ali, naquele momento, nada vai acontecer. Como é que relaxa para aprender? Fala para mim. Não relaxa, gente. Então é uma coisa meio que junta essa coisa de aprender com a palavra. Onde que está o erro? Vamos falar para as crianças, porque a informação passa diferente. Chegou diferente para mim. Não é que foi me ensinado igual foi ensinado para todo mundo. Mas eu vou bater de novo na mesma tecla. Cuidar dos filhos. A gente também tinha aprendido errado e aprendeu errado na igreja, com o pastor, que é uma coisa que eu estava discutindo com a Dani ontem. Quando você deixa uma pessoa estudar para você, você fica refém do que ela vai falar. É você que tem que ler esse negócio aqui, não é ele. Verdade. Você que vai ter entendimento. O Espírito Santo está em você. Não precisa de um intermediador. O intermediador é Jesus, está em você. O Espírito Santo está em você. Mas, enfim, né? E a gente aprende errado e aí você vai internalizando isso. E foi só esse ano mesmo que a gente começou a aprender dessa forma, lendo, né? Estudando para valer mesmo, caindo para dentro. Que a gente foi entender mesmo, porque a gente também aprendeu errado. Mas não está certo, não é isso que a palavra diz, não. Né? Então, é como se fosse assim, olha só. A gente é uma lagarta, né? Aí você, de repente, é uma nova criatura, virou uma borboleta. Isso não é mais lagarta, você virou uma borboleta. Aí você pisou na lama lá. Você voltou a ser lagarta? Não, você continua sendo borboleta, a nova criatura que pisou na lama. Simples, vai limpar o pé e vai seguir a vida, vai continuar voando, linda, maravilhosa. Não vai regredir. Né? Mas aí a igreja vem, nossa, pecadores, e vocês não estão na graça se vocês ficarem. Claro que a gente peca. Jesus está mostrando aqui, ó. Vai, não peca mais, eu sei o que você está fazendo. Né? A mesma coisa com o Pedro, pô, abençoa um pecador, né? Que falou assim, não é abençoa um pecador, é Deus abençoa, ponto. É isso, exato, exatamente. Então a gente fica voltando para a lagarta. Não, isso aí é velha criatura, a gente é nova criação. Nova criação é a borboleta. Vai pisar na lama, vai. Vai cometer alguns erros, vai cometer. Mas não vai deixar de ser borboleta. Você não vai voltar a ser lagarto. Não vai andar para trás, né? É isso, não é? É que às vezes isso escandaliza as pessoas. Elas ficam, nossa, quem tá falando? Não sei o quê. Gente, é só ler a Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Eu não tô fazendo nada além de ler a Bíblia. É isso que diz lá. É simples assim. É só ler que você vai ter o mesmo entendimento. É verdade. Vou falar. É isso aí. Acabou. A Bianca falou aqui, só temos que mudar as atitudes e deixar o Espírito Santo agir.
É exatamente isso. Não tem quando Deus falou, para de pecar, pode ir. Quando você descobre o que está fazendo de errado, não é que não sabia antes, mas quando você fala assim, mas que às vezes a gente erra e fala, bom, agora já foi. Não já foi, não. Tem jeito. Quando você deixa de fazer o que é errado, sabe? E só por ter deixado aquilo, você já é abençoado a partir daquele momento. Porque ele vai te abençoar a tudo, sempre, até quando você está no erro. Porque Deus, nem quando eu estava errada, ele não me deixou sem nada. E não foi só com pouco, não. Com pouco de alimento, de nada, não. Deus sempre me abençoou em full, sabe? E hoje eu vejo que tenho descoberto essa nova vida, né? Por causa dessa live que a gente tem feito e desde o começo assistindo vocês, achando isso incrível, uma nova vida se abriu na minha frente, sabe? Eu não tenho nem vergonha de falar isso, devia ter. Mas é verdade, porque claro que até o que se falava eu não estava ouvindo direito porque eu estava eu estava ali, ó, congelada. Eu não estava em condições psicológicas de aprender, né? Talvez. E acho que, bom, eu acho que tudo tinha que ter sido diferente na minha infância, mas tô aqui e honro meu pai e minha mãe. Amém. Muito obrigada por tudo. Porém, hoje, quando eu descobri isso tudo que a gente tem descoberto juntos, nós temos essa autoridade e esse poder para falar em nome de Deus, sabe? E a gente vai descobrindo isso. Mas não fica com vergonha quando você lê uma coisa, que nem aquele capítulo lá, que eu nem me lembro direito, graças a Deus não me lembro mais. Mas quando eu fui pegar, porque eu nem tinha lido, quando eu fui pegar para eu todinha aqui, ó. Escrito aqui, eu todinha, sabe? E aí, a gente faz o quê? Deixa de fazer. Deixa de fazê-lo. Continua, segue firme, segue o certo. E vai debaixo do boi. Qual que é o certo? Está escrito. Vai ler a palavra. Se você lê a palavra, você vai saber o que você precisa. Quer Não é ver? verdade? Olha só como nós somos, né? Todos os dias a gente se arruma e se olha no espelho. Todo mundo faz isso. Você se olha no espelho, o que você vê? Gordurinha, ruguinha que tá saindo, você já começa a se Eu me desgramar vejo todo. sempre linda, maravilhosa. Para com esse negócio aí que eu não vejo. Dani, fala que for ele que você também não se vê. Para com esse negócio de xoxar a gente. Eu tô falando que é do ser humano, isso tá internalizado. Você tem que olhar e falar assim, olha isso. 80, Não, é 90 verdade, é quilos de verdade, carne Diego. de Eu vou te dar primeira. razão, porque você já concordou comigo hoje muitas vezes nessa live. Tem que olhar pro espelho e falar assim, olha isso, 80, 90 quilos de carne de primeira. E que beleza. Ó, Diego aqui falando o que ele faz quando se olha no espelho, hein, gente? Imagem e semelhança do Criador, é isso que eu vejo. É isso aí, muito bom. Daqui a pouco o Instagram nos desativa aí. Você finaliza pra nós aí, Mi? Sim, senhor. Dani, primeiro um beijo. Te amo, tô morrendo de saudade. Daqui a pouco nós estamos aí colados. É nóis. Amado Deus Todo-Poderoso, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, com os meus amigos, e com todos os meus amigos que eu ainda nem conheço, mas que essa live vai tocar no coração de vocês. Que a gente seja consciente, tenhamos calma nesse momento. Vamos chamar de sabático esse ano, que Deus está querendo preparar a terra para nós. Vamos deixar que isso aconteça, não vamos nos movimentar tanto. É difícil, é. A gente tem saudade dos nossos? Temos vontades? Temos planos financeiros que teriam que ser alcançados? Temos. Mas com a ajuda e as bênçãos de Deus, tudo fica mais fácil. A gente respeitando isso, tudo precisava parar. Olha o que aconteceu logo que começou esse lockdown no mundo. Tantos bichos foram para as ruas, os oceanos, e tudo isso que acontece tem acontecido não só nas nossas vidas, mas na natureza também, Senhor. Que a gente seja obediente, que em todos esses capítulos que a gente tem lido, isso tem me chamado muita atenção, sejamos obedientes à palavra. Qual é a palavra? A palavra do Senhor. Que o Senhor faça com que a gente tenha paciência
não nos dando a paciência, porque não é assim que ele faz, mas ele nos dá a situação para que nós exercitemos isso. Então, que tenhamos coragem e fé. 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 Acreditar naquilo que nós não conseguimos tocar nem ver, Jesus. Que a gente tenha fé na sua palavra e acredite na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas individualmente. Porque o Senhor conhece o nosso coração individual no íntimo. Que toda honra e toda glória seja dada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Coraçãozinho. Vem logo. Tô indo! Beijo. Valeu.